tema que teremos abordado hoje é a Síndrome da Incontinência Urinária de Urgência, também denominada bexiga hiperativa. Eu sou a professora doutora Silvia da Silva Carramão, sou graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, onde também fiz minha residência médica, sou mestre em Saúde Materno-Infantil pela Unisa, doutora em tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde sou professora assistente de ginecologia. Também sou chefe do setor de uroginecologia da Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo, diretora financeira da Uroginap e membro da IUGA. A Sociedade Internacional de Continência, ela define a síndrome da incontinência urinária de urgência como aquela pessoa portadora de sintomas de urgência miccional, que seria a vontade iminente, que tem que sair correndo para urinar, acompanhada pelo aumento da frequência urinária, que a normalidade seria de 6 a 8 vezes ao dia. Se eu pegar um dia de 24 horas e dividir por 6, vai dar uma vez a cada 4 horas. Mas se eu dividir por 8, vai dar uma vez a cada 3 horas. Então, o intervalo entre as micções normais é cada 3 ou 4 horas. Eu gosto de classificar pelo intervalo entre as micções, porque se eu entro com tratamento para uma paciente com bexiga hiperativa, me contando que ela urina uma vez a cada meia hora e depois, com o tratamento, ela passa a urinar uma vez a cada 2 horas, nós podemos observar uma melhora significante, embora não tenha atingido uma vez a cada 3 horas, que seria de 6 a 8 vezes por dia, tá? A urgência miccional, ela pode vir acompanhada da perda de urina, antigamente denominada urge-incontinência. Isso decorre da contração do detrusor, onde a pressão vesical superou a pressão uretral e vem a perda de urina. E o detrusor, durante a noite, ele continua contraindo. Então, essa paciente dormindo, ela acaba sendo acordada pelo desejo de urinar e isso interfere na qualidade de sono, que muitas vezes vai ocorrer a noctúria a cada 2, 3 horas e ela não vai ter um sono restaurador. A bexiga hiperativa tem o seu diagnóstico clínico. Eu não preciso fazer estudo urodinâmico para o diagnóstico da bexiga hiperativa. Então, pela anamnese, perguntando sobre esses sintomas, eu já faço o diagnóstico. O exame físico vai contribuir para verificar se existe alguma condição que esteja desencadeando ou para excluir outras condições. Por exemplo, é muito comum a paciente com sintomas de bexiga hiperativa ter uma hérnia de disco ou decorrer após um acidente vascular cerebral. Então, eu vejo alguma alteração na rima vulvar ou na rima oral, ou a paciente está claudicando. Então, tudo isso vai me alertar para comorbidades que podem estar associadas aos sintomas de bexiga hiperativa. A prevalência da bexiga hiperativa é 25% da população adulta. Pode afetar tanto homens quanto mulheres, afeta mais mulheres do que o homem. 25%, então nós podemos ver que de cada 10 mulheres, 4 vão perder a urina. Ela vai ter como queixa o aumento da frequência urinária, sintoma de urgência miccional, que é o forte desejo de urinar, a urge-incontinência, quando com esse desejo ocorre a perda de urina, e a noctúria. Quando eu tenho a urgência miccional acompanhado da perda de urina, eu vou chamar de bexiga hiperativa úmida. E se eu tiver só o sintoma de urgência sem perda de urina, eu vou chamar de bexiga hiperativa seca. Eu gosto dessa foto porque publicada por Abrams na revista de Urology, onde nós vemos que a causa da incontinência urinária de esforço é por alguma alteração aqui na região da uretra, por uma lesão do esfíncter uretral, com a incontinência urinária de esforço por lesão esfincteriana, ou mesmo pela hipermobilidade uretral.
Enquanto a causa da bexiga hiperativa, da incontinência urinária de urgência, está mais localizada aqui no corpo vesical. Então, meu detrusor, que deveria ficar relaxado quando eu estou armazenando urina, ele perdeu a inibição e está contraindo em momentos inadequados, porque ele deveria contrair só na hora que eu desejo urinar. Isso traz um grande constrangimento às mulheres portadoras da bexiga hiperativa. Por quê? Imagina você trabalhando numa linha de produção e a cada 30 minutos você para o que você faz e vai ao banheiro. As suas colegas vão te olhar com um olhar meio assim desagradável, falando: olha, toda hora ela interrompe para ir ao banheiro. O seu chefe vai ver que seu rendimento é inferior a de outras funcionárias e provavelmente ela vai perder um emprego. Outro problema é quando tem a urgente-incontinência. Imagina você no ambiente social, você perde a urina e isso molha o sofá ou a cadeira de outra pessoa, que vai também achar estranho. Fora o fato que você pode ficar insegura pelo odor da urina. Então, nós sabemos aqui por esse trabalho de Abe e Cardoso que 18% das mulheres com bexiga hiperativa referem depressão, 15% têm afastamento sexual, porque elas têm medo que durante a relação sexual elas percam urina, inclusive é comum na bexiga hiperativa, durante o orgasmo, ser estimulado o detrusor e a mulher perder a urina. 42% delas referem os problemas profissionais, como eu citei, e também é uma causa importante de internação de idosos, porque a pessoa idosa, ela tem muita bexiga hiperativa, principalmente a incidência é maior após os 60 anos, tanto em homens quanto em mulheres, e às vezes um familiar acha muito desagradável o odor de urina, o vovô e a vovó estão estragando os móveis, então acabam internando seu familiar numa instituição. Isso leva à insegurança das mulheres portadoras da bexiga hiperativa, instabilidade do humor, distúrbios de sono. E um outro problema é que a pessoa idosa acordou pela noctúria. Então ela foi até o banheiro e no caminho ela já foi perdendo algumas gotas de urina pelo chão. Quando ela volta, ela pode tropeçar na sua própria urina e cair, e isso pode levar a fraturas. Então, também é uma condição que aumenta o risco de morbidade para essa paciente. Aqui, nessa figura, nós podemos ver como funciona o mecanismo de micção, né? E nós temos aqui a bexiga, a uretra, e nós sabemos que a bexiga e a uretra são inervadas pelo nervo hipogástrico e pelo nervo pélvico. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelo armazenamento de urina, porque é simpático eu não urinar quando eu não quero. Suas raízes nervosas se localizam entre T10 e L2, e com isso elas vão compor o nervo hipogástrico, que vai inervar o corpo vesical e o nervo pélvico, a uretra. Então, o que acontece? Os receptores do sistema simpático, que tem como neurotransmissor a noradrenalina, são os receptores adrenérgicos. Na bexiga, predomina os receptores beta-3 adrenérgico. E ele é responsável por relaxar o detrusor, de modo que a bexiga acomode grande volume de urina sem elevar muito a pressão vesical. E o alfa-adrenérgico predomina no colo vesical e na uretra. Ele é responsável pelo fechamento da uretra, então ele estimula a contração do esfíncter uretral. Então, com isso, eu acomodo minha urina sem perder. Já o sistema parasimpático, a função dele é a função de esvaziamento, de diurese. Quando eu desejo urinar, meu cérebro estimula a região pontina a inibir o sistema simpático e a ativar o sistema parasimpático.
cujas raízes nervosas estão entre S2 e S4. O neurotransmissor do parasimpático é a acetilcolina. E os receptores são os muscarínicos que se localizam no corpo vesical, principalmente o M2 e o M3, e são responsáveis pela contração do detrusor. E entre S2 e S4 também saem fibras da musculatura estriada do assoalho pélvico, formando o nervo pudendo. A acetilcolina determina o relaxamento da musculatura estriada. Então, na hora que eu desejo urinar, relaxa a musculatura do assoalho pélvico, relaxa o esfíncter uretral e contrai o músculo detrusor. E com isso, a pressão vesical fica superior à uretral e eu consigo urinar. Então, o sistema nervoso simpático tem a função de armazenamento e seu receptor é o beta-3 adrenérgico, que determina o relaxamento do detrusor, e o alfa-adrenérgico, que determina a contração do esfíncter uretral. E o sistema nervoso parasimpático tem a função de esvaziamento, cujo neurotransmissor é a acetilcolina. Seus receptores muscarínicos predominam ao longo de todo o músculo detrusor que envolve a bexiga. Quais são os fatores de risco para desenvolver a bexiga hiperativa? Existem fatores de riscos não modificáveis. O aumento da idade, então nós sabemos que incide maior após os 60 anos, mas existem inclusive crianças portadoras de sintomas de bexiga hiperativa. Inclusive aquelas portadoras de espinha bífida ou de alguma malformação neurológica pode ter essa sintomatologia. Síndromes metabólicas, principalmente o diabetes, que é uma doença desmelinizante, pode levar à lesão da inervação vesical, tanto central quanto periférica, lesando essa inervação. A paciente vai evoluir com sintomas de urgência, de noctúria, da incontinência urinária de urgência. Após a menopausa, a atrofia geniturinária pode também levar a esses sintomas, e no homem, a hiperplasia prostática benigna, pela obstrução infravesical, acumulando urina na região do trígono vesical, estimula o detrusor a se contrair, levando também a essa sintomatologia. Nas mulheres, o prolapso de órgãos pélvicos avançado, estádio 3 ou 4, também pode causar um acotovelamento da uretra e isso também desencadear sintomas de bexiga hiperativa. E os modificáveis? Bebida alcoólica é um irritante do músculo detrusor, assim como bebidas contendo cafeína, café, chá preto, Coca-Cola, energéticos, eles devem ser evitados em quem tem sintomatologia de incontinência urinária de urgência. Então, nós podemos mudar esse fator. Condimentos também pode levar a esse sintoma, e o tabagismo, a nicotina agrava os sintomas de bexiga hiperativa, e também presença de cálculos vesicais pode irritar o detrusor e devem ser removidos. O diagnóstico diferencial da bexiga hiperativa, ela tem fenótipos diferentes. Então, ela pode ser decorrente de uma doença neurológica, como, por exemplo, um acidente vascular cerebral, uma esclerose múltipla, demência, diabetes neuropática, espinha bífida, trauma medular ou mudança do ritmo noturno. É importante saber que algumas mulheres com queixa de sintomas de bexiga hiperativa e dificuldade de esvaziamento vesical, jovens, podem estar no começo da esclerose múltipla. Então, nesse caso, você vai solicitar o estudo urodinâmico e, identificando uma bexiga neurogênica, você deve seguir a pesquisa para esclerose múltipla. Qualquer doença da parede vesical que irrite o detrusor pode dar os sintomas, principalmente o câncer vesical. Então, paciente com hematúria, nem que seja microscópica, né, e com esse sintoma, ela deve fazer uma cistoscopia
se no ultrassom do trato urinário foi verificado espessamento da parede vesical ou alguma papila nessa parede vesical. Doenças do trato urinário inferior, como a infecção do trato urinário de repetição, a obstrução infravesical, que é mais comum no homem, que é a hiperplasia prostática, ou um corpo estranho comprimindo ali a região, como é o caso de um sling muito apertado, pode levar a sintomas de bexiga hiperativa. Doenças sistêmicas, a apneia do sono, a insuficiência cardíaca e a poliúria por diabetes aumentam a necessidade de esvaziamento vesical. Então, é um diagnóstico diferencial, né? Medicamentos como diuréticos, colinérgicos, opioides também podem desencadear a sintomatologia. Então, os fenótipos temos a bexiga hiperativa neurogênica, que é por uma perda da inibição suprapontina, com danos axonais, mais frequente no AVC, Alzheimer, Parkinson, principalmente esclerose múltipla e diabetes. A maior parte de nossas pacientes de bexiga hiperativa no ambulatório da Santa Casa são diabéticas. Outra causa é a causa miogênica, onde há uma denervação da bexiga em indivíduos com obstrução vesical extrínseca. Então, é principalmente encontrado em homens com hiperplasia prostática benigna. E o outro fenótipo é a idiopática, onde nós não conseguimos identificar qual seria a origem dos sintomas. Isso atualmente tem uma forte pesquisa sobre o microbioma vesical, porque se descobriu que a urina não é estéril e dependendo da flora bacteriana nessa bexiga, pode levar a respostas inflamatórias no músculo detrusor que levam às contrações do detrusor indesejadas. Então, a incontinência urinária de urgência, também chamada bexiga hiperativa, ela tem o seu diagnóstico clínico através da anamnese, o exame físico para diagnóstico diferencial, o uso do diário miccional é importantíssimo. Também é importante solicitar um exame de urina tipo 1, para eu verificar se ela não tem uma leucocitúria, uma hematúria. Por isso, se ela tiver apenas a hematúria, eu posso desconfiar de cálculo ou de câncer vesical e pedir um ultrassom das vias urinárias. Se ela tiver uma leucocitúria associada, eu vou solicitar uma urocultura pensando talvez em uma infecção urinária. Em dúvidas, sempre é útil pedir um ultrassom de vias urinárias, onde, além de avaliar o trato urinário, eu posso avaliar o volume residual dessa paciente, mas o volume residual, ele pode ser avaliado de uma maneira muito simples. No consultório, você pede para a paciente urinar e após você passa uma sonda de alívio e mede esse volume residual, que ele é normal até 50 ml ou 20% do volume que ela urinou. O diário miccional também é útil porque em cada horário ela anota o que ela bebeu, leite, água, café, cerveja, a quantidade. Se ela urinou, ela também marca através desses riscos. E se teve perda de urina, ela também vai marcando e relata se foi por urgência miccional ou se foi por esforço. E também a medicação que ela está usando. Então, o diário é como se fosse um mapa para o médico, porque ele vê se ele pode orientar a paciente a diminuir certos tipos de bebida, ele pode ver se a paciente tem uma urgência miccional após o uso de alguma medicação e solicitar uma colaboração com o clínico para acertar essa medicação da paciente. Por exemplo, algumas mulheres com noctúria usam diurético à noite. Você pode pedir para trocar o horário dessa medicação e assim por diante. O estudo urodinâmico, que é feito através desse aparelho computadorizado, como está aqui na foto, ele tem 3 etapas. A fluxometria, onde eu vou ver através de uma curva miccional normal, que tem que ter o formato de uma curva de Gauss, se ela esvazia bem sua bexiga. Após isso, eu passo as sondas vesicais, que vão ser conectadas ao aparelho, e ao passar a sonda, eu avalio o volume residual, se tem ou não tem.
A seguir, eu faço a cistometria, que eu vou avaliar como a minha bexiga se comporta durante o enchimento. E, por último, o estudo miccional, onde ela vai urinar e eu vou ver a pressão do detrusor que levou ao esvaziamento vesical, que deve ser em torno de 20 a 30 centímetros de água. Um detrusor com uma pressão menor que 20 centímetros de água ao urinar, me indica que é um detrusor hipocontrátil. Então, é uma doença de bexiga neurogênica. Aqui temos uma fluxometria normal, onde ela urinou, o volume urinado tem que ser superior a 150 ml para avaliação. O fluxo máximo normal é superior a 15 ml por segundo, o médio acima de 10 ml por segundo e o volume residual inferior a 50 ml. Eu trago a cistometria de uma pessoa com bexiga hiperativa, reforçando que eu não preciso desse exame para diagnóstico. Aqui, olha, a paciente tossiu, então aumentou a pressão vesical, abdominal, a do detrusor não aumentou. E aí, aqui é a interferência do aparelho, né? E aí eu vejo uma onda que houve uma elevação da pressão vesical, não houve da abdominal, então não foi nenhuma força abdominal, e houve uma elevação da pressão do detrusor. Então aqui houve uma contração não inibida do detrusor, que se repetiu aqui e aqui se repetiu de uma maneira mais intensa, tá? Então, dessa maneira, eu posso fazer o diagnóstico da bexiga hiperativa através da cistometria. Aqui no final, ela quis urinar, então o detrusor tinha que se contrair, houve a formação da curva, e essa pressão do detrusor, quando ela quis urinar, estava em 12 centímetros de água, que o normal seria entre 20 e 30. Então, ela tem um sintoma de bexiga hiperativa e tem uma hipocontratilidade do detrusor ao urinar. Aqui, provavelmente, ela tem uma bexiga neurogênica. Quando eu tenho uma obstrução infravesical, a curva do meu fluxo, ela vai poder ser alongada, ela pode ser intermitente como essa, porque ela urina um pouquinho, às vezes ela até faz uma valsalva para continuar urinando, ou ele vai contraindo aos pouquinhos. Então, quando eu tenho esse tipo de curva de fluxo, como no gráfico D, E e C, eu não sei se é uma obstrução infravesical ou se é uma hipocontratilidade do detrusor, a não ser que eu faça o estudo miccional. E olhe só, na obstrução infravesical, o detrusor está sadio, então ele vai tentar superar o obstáculo, ele aumenta a sua contração. Então a pressão do detrusor na micção vai ser superior a 40 centímetros de água. E na doença de bexiga neurogênica, ele vai ser hipocontrátil, a pressão dele vai ser inferior a 20 centímetros de água. Aqui, ó, outro gráfico de estudo miccional, aqui um fluxo, ó, prolongado, arrastado, e a pressão do detrusor aqui foi de 20 centímetros de água. Então, ele está normal, né? Essa obstrução pode ser pela presença da sonda, por um prolapso estádio 3, por exemplo. E o tratamento da bexiga hiperativa? Ele pode ser comportamental, fisioterapêutico ou medicamentoso. No comportamental, eu vou orientar minha paciente a reduzir a ingesta hídrica para melhorar a sua qualidade de vida. Eu não posso falar para essa paciente nunca beber água, principalmente nos dias quentes, como tem feito atualmente, né? Ela tem que beber para se hidratar, porque a ingesta para ela vai ser em torno de 6 a 8 copos de líquido ao longo do dia, entre 1,5 litro e 2 por dia. Ela não deve beber líquido após as 6 horas da tarde para ter uma noite de sono melhor. Então a gente pede para ela ingerir os líquidos até as 6 horas da tarde. Ela deve evitar as bebidas que estimulem o detrusor, como café, álcool e também parar de fumar. Não deve usar nicotina. Eu posso ensinar essa paciente a contrair a musculatura do assoalho pélvico,
quando ela sente a contração do detrusor dando urgência. E com isso, eu posso inibir essa contração. Então, esse é o tratamento comportamental. Para fazer o tratamento medicamentoso, eu vou me basear nos receptores da minha bexiga. Nós sabemos que os receptores colinérgicos ou muscarínicos são o M2 e o M3 que predominam no detrusor, sendo que o M3 é o que tem a maior capacidade de fazer o detrusor contrair e o M2 colabora nessa função, ampliando a resposta do M3. Acontece que o sistema nervoso autônomo ele tem os seus receptores não somente na bexiga, mas em vários órgãos. Então, essa figura, assim, a gente vê a distribuição dos receptores colinérgicos e também dos adrenérgicos. E a gente vê que eles estão presentes no cérebro, no pulmão, coração, estômago, trato gastrointestinal. O trânsito gastrointestinal, ele é dado pelos receptores colinérgicos. Então, quando eu uso uma medicação anticolinérgica, é muito comum minha paciente referir sintomas como epigastralgia, e o mais comum é a obstipação intestinal. Ela tem uma tendência a ficar com o intestino mais preso, tá? Outra coisa, eles também estão presentes em glândulas oculares e orais. Então, eu posso ter queixa de boca seca, de olho seco, e se eles atuarem nos receptores cerebrais, eles também podem levar a uma visão turva, ou um distúrbio de cognição, alguma tontura. Então, os agentes anticolinérgicos, eles têm várias categorias. Eles podem ser mistos, que eles combinam uma ação antimuscarínica com uma ação de relaxante muscular. Os principais representantes são a oxibutinina e o tróspio, que atuam não somente no M2 e no M3, mas também nos receptores M1. E nas glândulas salivares, ela é rica em receptor M1. Então, principalmente o uso da oxibutinina causa muita boca seca, às vezes é difícil a paciente continuar o tratamento por causa desse sintoma. Outros representantes que são mais específicos para os receptores M3 seriam a tolterodina, a solifenacina e a darifenacina. Embora possuam algum efeito colateral de boca seca, esse efeito vai ser muito inferior ao uso da oxibutinina e do tróspio. Existe uma preocupação atual de não usar medicações anticolinérgicas em idosos, porque eles causam distúrbio cognitivo, podendo agravar quadros de demência. Então, o que eu vou poder usar? Vamos pensar um pouco. O primeiro antimuscarínico descrito no tratamento foi a imipramina, que é o tofranil. É um antidepressivo tricíclico que tem duas ações. Ele tem uma ação anticolinérgica e também uma ação alfa-adrenérgica. Então, ele era muito usado para mulheres portadoras de incontinência urinária mista. Sua dose deve variar entre 25 e 75 miligramas ao dia. Ele pode ser cardiotóxico. Lembra que eu falei que tem receptores muscarínicos no coração? Então, só que esses sintomas cardiotóxicos são mais associados a uma dose superior a 100 miligramas ao dia, que é uma dose que nós não costumamos usar. Ele também melhora a enurese, que é a perda sem a pessoa acordar da urina, molhando toda a cama. Aí se buscou medicações com menos efeitos colaterais, e a primeira delas foi a oxibutinina, com o nome comercial de Retemic, tem comprimidos de 5 e 10 miligramas oral, e nós não temos no Brasil, mas existem adesivos com oxibutinina, que também apresentam menos efeito colateral. Atualmente há uma tendência de substituí-la pelo cloridrato de tróspio, o nome comercial é o Spasmex, de 30 miligramas. Você dá um comprimido à noite e meio comprimido pela manhã.
Os comprimidos são sucados, fáceis de partir. A vantagem do tróspio é que ele é uma amina quaternária, enquanto os outros, a oxibutinina é uma amina terciária. Então, o tróspio não atravessa a barreira hematoencefálica, então ele não atua no cérebro. E essa é uma vantagem para usar principalmente em idosos que têm algum distúrbio cognitivo, ou risco de desenvolver. Outras medicações, nós temos a darifenacina, de 7,5 e 15 miligramas, com nomes comerciais Enablex ou Fenazic, que é dado uma vez ao dia, também com pouca atuação dos receptores muscarínicos cerebrais, segundo os trabalhos. A toterudina já pode atuar, ela tem comprimidos de 2 e 4 miligramas. A solifenacina, com nome comercial de Império ou Vesicare, de 5 e 10 miligramas, também uma vez ao dia. Muitas vezes a nossa paciente vai ser portadora de um glaucoma de ângulo fechado, que não pode usar antimuscarínico. Ou eu tenho uma paciente que tem um megacólon, um megaesôfago, que droga que eu vou usar? Eu não posso usar nenhum desses anticolinérgicos, mas eu posso usar um beta-3 mimético, que também vai relaxar o detrusor, e o representante atual é a mirabegron, miquipuri, de 50 miligramas, que eu dou uma vez ao dia. Então, eu trago esse trabalho de Michael Chancellor e Timothy Bonney, que fala sobre os efeitos no sistema nervoso central dos anticolinérgicos, né? As aminas terciárias e lipofílicas, elas têm uma maior facilidade em atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eu não devo usar, porque pode agravar a demência em idosos ou até desencadeá-la. O principal representante é a oxibutinina. Já o cloreto de tróspio é uma amina quaternária e hidrofílico. A darifenacina também é hidrofílica, então ela também não atravessa a barreira hematoencefálica. Então eu posso usar essas drogas, assim como a mirabegrona. O cloreto de tróspio, o Spasmex, além de ser essa amina quaternária, ele não atravessa a barreira, mas ele atua nos receptores M1, M2, M3. Então, os outros sintomas, como boca seca, dispepsia, obstipação intestinal, náusea, podem estar presentes. O seu pico de ação é em 5 e 6 horas após a sua ingesta, mas ele é seguro para idosos, principalmente com risco de distúrbio de cognitividade. Os efeitos colaterais dos anticolinérgicos, eles podem aumentar a pressão arterial, eles podem causar algum distúrbio de condução ou de contração miocárdica, agravam o glaucoma de ângulo fechado e também retardam o trânsito gastrointestinal. Então, eu não devo usar em hipertensão arterial grave, em cardiopatas, glaucoma de ângulo fechado, megacólon e megaesôfago. A mirabegrona, ela também pode agravar a hipertensão arterial grave, então também não devo usar. Ela pode causar arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca e também está contraindicado o uso dessa medicação. Então, qual o tratamento que eu faria nesses casos? Nesses casos, eu indicaria a fisioterapia com eletroestimulação. Aqui eu trago um gráfico publicado por Rabi, Cardoso e Shapley, onde ele mostrou a eficácia da solifenacina no tratamento da bexiga hiperativa e que é muito semelhante às outras medicações. Olha só, eles viram que ela reduziu em 89% o sintoma de urgência, em 50% o sintoma de noctúria e diminuiu em 27% a frequência urinária. Olha que interessante, né? Se eu acordo 4 vezes por noite sem usar medicação, uso a medicação e reduzo 50%, isso já cai para 2 vezes por noite. Então, isso melhora muito a qualidade do meu sono. Se eu diminuo a urgência, eu também consigo fazer minhas atividades durante o dia com mais calma, sem ter que interromper toda hora para ir ao banheiro. Então, melhora a minha qualidade de vida.
E a adesão dos pacientes ao tratamento, como funciona? Esse gráfico, adaptado de Weig e publicado no British Journal, nos mostra que quando eu introduzo a medicação, é o 100%. Aqui é o tempo de meses em que o paciente continua usando. Notem que em vermelho está representada a solifenacina, que após 3 meses, praticamente 60% continuava usando, e após 1 ano, 48% continuava usando. Já a tolterodina, representada em azul, ela caiu em 1 ano para em torno de 30%. A oxibutinina, em preto, também em torno de 40%. E a darifenacina, em roxo, olha, foi a que teve menos adesão, caiu para menos de 20%, talvez por sintomas de visão turva que ela pode causar, tá? Já o tróspio, ele é uma droga semelhante à oxibutinina, mas não atravessa a barreira hematoencefálica, ele estava em torno aqui também de 30%. Então, todos os medicamentos têm alguma ação com melhora dos sintomas da bexiga hiperativa. A baixa adesão pode ser em decorrência do preço, em decorrência dos efeitos colaterais. Para verificar isso, esse trabalho publicado na International Urogynecology Journal por Duque e Balachandran mostrou que 354 pacientes com bexiga hiperativa, 25% continuaram o tratamento. E por que continuaram? Porque 26% estava muito melhor e 37% melhor. Então, se eu vejo a taxa de melhora aqui, dá 63% dos sintomas. E qual foi o motivo alegado para não usar a medicação? Nesse trabalho, eles também viram que a perda da eficácia foi 26% dos pacientes que abandonaram o tratamento. Efeitos colaterais, somente 10%. Eu achei isso interessante. Então, você está usando a medicação, a bexiga hiperativa pode se agravar e você ter que associar medicamentos ou tratamentos para a melhora desse paciente. 6% deles pararam porque usaram a medicação 6 meses, fizeram um teste de parar e ver se o sintoma voltava ou não, e o sintoma não voltou. Isso pode acontecer, você trata por um curto período, não a bexiga hiperativa grave, mas aquela leve para moderada, ela pode melhorar e com 6 meses você pode fazer uma suspensão da medicação. Se a pessoa continuar bem, ela pode ficar sem a medicação. Caso volte os sintomas, você reintroduz a medicação. Esse outro trabalho de Carmen Scandura mostrou que a queixa de boca seca foi referida por 8,7% das pacientes que usavam antimuscarínicos e 2,7% em que usava mirabegrona. Então, a mirabegrona tem menos sintoma de boca seca, mas também não é zero, tá? E quanto ao aumento da pressão arterial, foi semelhante nos dois grupos, em torno de menos de 1%, e sintoma de retenção urinária pela medicação, também menos de 1% nos dois grupos. A eletroestimulação já entra como um tratamento realizado pela fisioterapeuta. Então, consiste em pôr aqui, ó, eu localizo o maléolo medial, coloco um transdutor 3 centímetros acima ao segundo, vai transmitir uma corrente elétrica de baixa amplitude, de 9 miliamperes, é igual de uma pilha, tá? Muita gente fala, o choquinho. Não é choquinho, tá? Ela vai sentir como se fosse um formigamento, mas esse impulso elétrico caminha pelo nervo tibial até a região sacral, penetra pelo nervo pélvico, pelo nervo hipogástrico, que vão inibir a contração não voluntária do detrusor, tá?
Ao mesmo tempo, a fisioterapeuta vai indicar exercícios perineais, treinando essa paciente a contrair a musculatura do assoalho pélvico quando ela sente a urgência miccional. Com isso, ela pode impedir a perda de urina nesse momento, melhorando a sua qualidade de vida, diminuindo o seu constrangimento. Essa revisão sistemática, publicada também no International Urogynecology Journal em 2022, comparou a estimulação tibial com a estimulação sacral. Eles fizeram com 9 estudos randomizados. E eles viram que para incontinência por urgência, diminuiu em média 1 episódio,25 por dia. A neuromodulação sacral, ela pode ser feita de maneira permanente. Ela tem sido muito usada não só para o tratamento da bexiga hiperativa grave, mas também até para melhorar dores em consequência, por exemplo, à endometriose profunda. Então, o médico, ele implanta um eletrodo entre S2 e S4, ele dá um estímulo elétrico que vai ver o hálux do pé se hiperfletir, ele ajusta a corrente para que o polegar não fique hiperfletindo, que seria muito desagradável, e vai ajustar a corrente por um tempo para ver qual que é a melhor para ele tratar o paciente. O neurotransmissor, ele vai ficar externo até achar a corrente ideal e depois ele vai ser implantado embaixo da pele. Esse aparelho é chamado Interstim, a taxa de sucesso é em torno de 50%. Aqui no Brasil, devido ao alto custo do Interstim, o tratamento mais utilizado é a toxina botulínica. Então, através da cistoscopia, eu infiltro o meu detrusor com 30 pontos de toxina botulínica, que vai promover também o relaxamento do músculo detrusor. O problema é que isso vai durar em média de 6 a 8 meses, que é a vida útil do Botox, tá? E nesse tempo ela melhora. Depois eu devo repetir essa aplicação. Outra complicação do uso da toxina botulínica é que, se relaxar demais o detrusor, pode ser que a paciente não consiga urinar de maneira voluntária. Então, nesse caso, não tem como reverter essa ação. Ela vai ter que fazer o autocateterismo de 4 em 4 horas. Então, a toxina botulínica, ela é eficaz, é uma boa solução para quem tem bexiga hiperativa grave. Ela deve ser explicado para a paciente da consequência de não haver desejo e vontade de conseguir urinar espontaneamente, necessitando do autocateterismo, mas para aquela pessoa que está tendo sua qualidade de vida muito prejudicada, principalmente profissionalmente, não dorme, talvez seja melhor fazer o cateterismo do que ficar perdendo a urina a todo momento. Então, essa revisão da Cochrane, ela tinha uma dúvida: se a dosagem de 100 a 150 unidades tinha um efeito igual ou inferior a aplicar 200 a 300 unidades. Os trabalhos mostram que, geralmente, a eficácia é semelhante. Então, esse trabalho, com 19 estudos, que aplicou uma baixa dosagem, em torno de 100 a 150 unidades, teve a mesma eficácia que 300 unidades. A repetição da aplicação não levou à refratariedade do tratamento. No passado havia uma dúvida: se a pessoa ficasse reaplicando, se isso não faria que o Botox perdesse a sua eficácia. Não, não perde, continua tendo uma boa eficácia, tá? E é muito útil na redução dos sintomas da bexiga hiperativa, segundo Dutch e Vincent, nessa revisão sistemática publicada na Cochrane em 2011. E agora, trouxe alguns casos clínicos para mostrar que todas essas medicações, todas essas linhas de tratamento, cada uma tem a sua indicação. Então, essa paciente de 48 anos, branca, professora primária,
ela é uma segunda ingesta com 2 partos normais, o peso do maior recém-nascido foi de 3 quilos e o último parto há 10 anos. Eu gosto de pôr o peso porque sabemos que quanto menor a pelve da mulher, quanto maior o peso do recém-nascido, nós já podemos ter lesões do assoalho pélvico, tá? Ela é tabagista, 20 cigarros por dia há 10 anos. Aqui o médico deve solicitar para que ela diminua esse número de cigarros e até pare de fumar. Com isso, haveria uma melhora dos sintomas dela, né? Ela bebe 6 xícaras de café por dia. Sabemos que o café estimula a contração do detrusor. 2 latas de cerveja no final de semana. Sabemos que o álcool também irrita o detrusor. E refere que há 6 meses ela tem sintomas de urgência miccional, urina com intervalos de 1 hora, noctúria de 4 vezes por noite. Então eu pergunto, qual seria o melhor tratamento para essa paciente? Apenas medidas comportamentais? O uso de oxibutinina? O uso de solifenacina ou o uso de mirabegrona? Olha, inicialmente, nós poderíamos indicar as medidas comportamentais se a urgência miccional dela fosse leve, mas ela tem uma noctúria de 4 vezes por noite. Então, você orienta as medidas comportamentais. Você pode também, dependendo da ansiedade da paciente em resolução do problema, e você vai perceber na consulta se ela está muito afetada pelos sintomas de urgência, você pode associar uma medicação, um antimuscarínico ou a mirabegrona. Aqui, no caso, eu indicaria, se eu fosse associar, a solifenacina por ter um preço melhor do que a mirabegrona. Outro caso, né? A paciente de 48 anos, com histórico parecido, ela refere que ela está na menopausa desde os 45 anos, ela usa promestrieno, que é a reposição do estrógeno vaginal tópico, isso é muito bom, que diminui a síndrome gênito-urinária, mas ela tem olhos secos, ela usa lágrima. A gente sabe que os antimuscarínicos atuam nas glândulas lacrimais, agravando os olhos secos. Ela refere que há 6 meses tem sintomas de urgência miccional, urina com intervalos de 1 hora, noctúria de 4 vezes por noite. E a paciente, após as medidas comportamentais, refere que não melhorou e passou a ter urge-incontinência. Então aqui eu vou ter que escolher uma medicação para ela. Então vamos ver as opções. A oxibutinina, que é a letra B, eu não usaria, assim como eu não usaria o tróspio, por causa do olho seco dela, que se eu entrar com essas medicações, vai piorar a sintomatologia. A solifenacina, que é mais específica para o receptor M3, é uma boa opção, é o que eu indicaria a solifenacina. Se não melhorasse com a solifenacina, eu poderia associar a eletroestimulação, mas a resposta mais correta aqui seria a letra C. Esse outro caso é uma paciente de 70 anos, branca, ela é uma CEO de lojas. Ela também é hipertensa, ela usa losartana, 50 mg por dia. É diabética, usa 500 mg de metformina nas refeições. O pai faleceu aos 90 anos de pneumonia. A mãe está viva, lúcida, aos 94 anos de idade. Ela refere que há 6 meses começou com sintomas de incontinência, usa fralda, urina com intervalos de 1 hora, noctúria de 4 vezes por noite e ela tem como antecedentes pessoais um histórico de bloqueio do ramo direito. Ela usa marca-passo. Então, o que eu faria para ela? Apenas medidas comportamentais? É um caso grave de bexiga hiperativa, não adiantaria. Eu não posso usar a oxibutinina para ela, porque vai ter também mais efeito colateral. Aqui no caso, se ela não tivesse o bloqueio de ramo direito, eu usaria a mirabegrona. Mas como ela tem esse bloqueio de ramo, eu não posso usar. Então, eu usaria a solifenacina para ela.
E outra opção muito boa para ela seria a eletroestimulação, seja do tibial ou sacral. Esse caso da paciente, ela fala que ela está com 80 anos e ela conta para nós, aqui está errado, tá? Último parto há 10 anos, na verdade é um erro, foi há mais de 40 anos, né? Que ela está com 80 anos. Ela é hipertensa, usa losartana, o pai faleceu aos 90 anos como consequência de uma doença de Alzheimer, a mãe faleceu por um infarto. Ela refere que há 12 meses está com sintoma de urgência miccional, urgencontinência, ela urina com intervalos de 1 hora e noctúria de 6 vezes por noite. E ela vem apresentando alguns esquecimentos e outro dia ela esqueceu que guardou o celular na geladeira. Então, como alternativa de tratamento, eletroestimulação, letra A B, oxibutinina, a C, a solifenacina e a D, a mirabegrona. Aqui, para essa paciente, eu não posso usar os anticolinérgicos. Então, eu usaria a mirabegrona e poderia associar a eletroestimulação. O que eu quero dizer é que todos os medicamentos existem indicações precisas. Como que nós vamos escolher? Dependendo da clínica, da anamnese que nós fizemos com o nosso paciente, nós devemos escolher a droga que mais se adeque ao perfil de nosso paciente. Então, como mensagem importante para casa, a síndrome da incontinência urinária de urgência, ela tem como diagnóstico a anamnese e o exame físico, não precisa fazer estudo urodinâmico. Existem fenótipos diferentes de bexiga hiperativa, então a miogênica, a neurogênica e a idiopática, e o tratamento medicamentoso deve se ajustar ao paciente. E há uma boa conduta na prática de associar a fisioterapia com o tratamento medicamentoso. Então, muito obrigada. Aqui fica o meu contato para quem quiser tirar mais dúvidas.